Irmãos, vamos começar com as perguntas da aula anterior. A gente andou distribuindo aí. Se vocês pudessem contribuir também com as respostas. A aula anterior foi sobre o Evangelho não é algo simples. E aí a primeira pergunta que foi proposta é: o que você entendia por Evangelho antes dessa apresentação, antes da aula? Algo mudou? Exatamente. Não só você, mas por muito tempo da minha vida eu acreditei nisso, né? O Evangelho é só para salvar. E a gente vai se aprofundar mais. Às vezes nós ficamos na cabeça que o Evangelho é só para novos crentes, mas na verdade não. Ele é para a vida toda. Nós vamos falar disso. O Evangelho transforma apenas a vida pessoal ou também a sociedade? E aí são duas perguntas. Como? O Evangelho transforma apenas a vida pessoal, âmbito individual? Não. E como que ele transforma a sociedade? Eu citei lá pelo menos 3 exemplos disso. 3 personagens da história, né? É que teve um que... Os 3, eu gosto muito dos 3, mas teve um fato que eu citei que marcou muito, né? O entendimento ali. Como que a gente pode dar exemplos de como o Evangelho transforma a sociedade? Pode ser além dos exemplos que eu dei também. Pode ser outros exemplos também, de outras pessoas. As crianças tiraram uma foto semana passada que foi de um versículo que eu citei aqui, lá na aula delas, até que foi postada, né? Sal e luz, né? O Mateus 5,13, ele fala que o cristão ele tem que ser sal e luz para este mundo, então ele transforma. Eu citei pessoas, né? Abraham Kuyper fundou a Universidade Livre de Amsterdã. Em Genebra, até hoje, ela tem consequências, ela colhe frutos da reforma protestante que se iniciou no século XVI. Hoje a gente está no século XXI. Coisa de 5 séculos, muitas cidades da Europa elas colhem frutos da reforma protestante. E sempre foi uma vocação dos cristãos, né? Orfanatos, o bem-estar geral, né? Não só transforma a vida pessoal, mas como geral da sociedade. Eu acredito que nos tempos mais modernos, mais próximos nossos, isso é uma opinião pessoal, a gente tem perdido isso. Então as igrejas batistas tinham, em alguns lugares tem, o colégio batista, né? Foi uma época que investia-se em educação, para divulgar também os valores do Evangelho. Como podemos equilibrar a fé pessoal e o impacto social do Evangelho? Então, uma pergunta assim, é mais para reflexão também, né? Eu posso contribuir dizendo que a gente pode estar envolvido em alguma coisa, né? Está cheio de iniciativas de irmãos nossos aí. A igreja tem algumas pessoas envolvidas, né? Elas fazem em nome da igreja, elas ajudam, distribuem cestas básicas, então... Esse pode ser um exemplo de equilibrar a fé pessoal e ter um impacto social. Faz parte da vocação cristã. Outra pergunta aqui: de que maneira você pode compartilhar o Evangelho equilibrado com outras pessoas? Se ele não só diz respeito à salvação, então a primeira pergunta lá tem também influência nessa, né? De que maneira você pode compartilhar o Evangelho equilibrado com outras pessoas? Uma resposta possível para essa daqui, que eu pensei para mim, se eu estivesse ali respondendo e na hora que eu estava elaborando, era também trazer ali, conhecer a pessoa e conhecer a necessidade dela, né? Adaptar uma mensagem sem esvaziar ou diminuir, sem atualizar a mensagem do Evangelho, mas conhecer a necessidade da pessoa, já que o Evangelho ele é multifacetado, né? Essa pergunta ela vai ter a resposta para ela durante as próximas aulas também, talvez até mesmo hoje. Tem também aqui uma parecida, né? Como podemos ensinar o Evangelho equilibrado às próximas gerações? Muitas das vezes nós ficamos presos uma única maneira de ensinar o Evangelho. Deu certo lá na década de 90, eu ensinava para os adolescentes ali, mas não mudou as coisas, não mudou a maneira de pensar, eles não vivem em contextos diferentes do nosso. Então a gente precisa estudar também o nosso contexto, conhecer a nossa cultura, as inclinações, os anseios, para pregar o Evangelho às próximas gerações.
E essa última aqui, como podemos comunicar o Evangelho para um mundo que muitas vezes o vê como algo ultrapassado? Isso também cabe uma adaptação nossa, né? De maneira que tenhamos sabedoria, porque o Evangelho é eterno, só que as pessoas, muitas vezes, elas julgam os cristãos como alguém ultrapassado, acham que as nossas crenças são, os valores no Evangelho eram tabus de antigamente, então eles julgam por esse motivo. Muitas das vezes a pessoa vai enxergar a gente, vai olhar para nós, e a gente precisa ter cuidado para que não diminuir o Evangelho, não esvaziar ou dar alguma coisa como se fosse Evangelho, mas não é. Algumas perguntas eram para reflexão. A aula de hoje, ela tem como título: o Evangelho influencia todas as coisas. Então a aula passada era o Evangelho não é algo simples, e a aula de hoje o Evangelho influencia todas as coisas. O Tim Keller, o autor do livro, ele vai trazer por que o Evangelho influencia todas as coisas. Porque ele vai trazer uma exposição da riqueza da riqueza do Evangelho. Ele pega um outro estudioso que vai trazer pelo menos 3 tópicos sobre a riqueza do Evangelho. O Filho de Deus esvaziou-se e veio ao mundo, tornando-se servo. Esse é o primeiro. O Filho de Deus esvaziou-se e veio ao mundo, tornando-se servo. Ele morreu na cruz como sacrifício substitutivo. Ele ressurgiu do túmulo como primícias ou primeiros frutos de um mundo inteiramente renovado. Então podemos trabalhar nesses 3 aspectos sobre a riqueza do Evangelho. Sobre o primeiro tópico, o Filho de Deus esvaziou-se e veio ao mundo, tornando-se servo, ele vai dizer que é a encarnação e o aspecto de cima para baixo do Evangelho. O aspecto de cima para baixo do Evangelho. Dentro desse tópico, a encarnação e o aspecto de cima para baixo do Evangelho, vai ter ali em Lucas capítulo 20, capítulo 6, versículo 20 ao 26, o reino de ponta cabeça, né? Os contemporâneos de Jesus, eles tiveram dificuldades com os ensinos de Jesus porque eram novos, eram totalmente diferentes do que eles estavam acostumados. Porque eles não enxergavam esse aspecto do Evangelho. Eles esperavam o quê? Um rei dominador, um rei, uma espécie de Davi, eles podiam enxergar uma espécie de imperador romano que chegava, comandava os exércitos, dominava, defendia, guerreava, pegava espadas. Então eles tinham essa perspectiva, mas essa perspectiva deles era diferente da riqueza que é apresentada no Evangelho na Bíblia. Hoje a gente tem toda a revelação. O versículo 20 de Lucas 6 diz assim: Então, olhando para os seus discípulos, Jesus lhes disse: Bem-aventurados são vocês os pobres, porque o reino de Deus é de vocês. E quantos pobres tinham ali? Tinham vários. A religião estava, parte da religião, ou o centro da religião, estava no poderio de poucas pessoas, né? Os sacerdotes eram pessoas ricas, de posses, ao contrário do que se ensinava no Antigo Testamento. Os descendentes de Levi, eles não tinham terras ali, eles não tinham uma tribo, eles tinham ali uma propriedade ali pequena. Aparece um versículo, né, que Deus era a herança deles. Aí Jesus vem e diz que o reino dos céus é dos pobres, né? Bem-aventurados são vocês que agora têm fome, porque serão saciados. Bem-aventurados são vocês agora que choram, porque hão de rir. Bem-aventurados são vocês quando as pessoas os odiarem, expulsarem de sua companhia, insultarem e rejeitarem o nome de vocês como indigno por causa do Filho do Homem. Alegrem-se naquele dia e exultem, porque grande é a recompensa de vocês no céu. Porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os profetas. Olha como que Jesus pega pesado com eles. Mas ai de vocês, ricos,
porque vocês já receberam a consolação. Ai de vocês que agora estão fartos, porque vocês vão passar fome. Ai de vocês que agora estão rindo, porque vocês vão lamentar e chorar. Ai de vocês quando todos os elogiarem, porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os falsos profetas. Então tem as bênçãos e tem as antibênçãos, né? Os ais. Então o aspecto do reino de cima para baixo, ele é uma inversão, né? Essa inversão é uma forma de imitar o padrão da salvação de Cristo, que está em Filipenses capítulo 2, versículo de 1 a 11. Então esse aspecto de cima para baixo do Evangelho, ele ensina isso. Em Filipenses, Paulo escreve assim, capítulo 2, versículos de 1 a 11. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou sobremaneira e deu-lhe o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então a inversão é uma forma de imitar o padrão da salvação. Então Jesus é o rei que se tornou servo. Em Marcos vai aparecer isso, né? Que Jesus ele disse que ele não veio ser servido, mas veio para servir e dar a vida em resgate por muitos. A palavra ali usada era aquele servo que, insignificante, vamos dizer assim, é o que servia às mesas ali, é o primeiro degrau da escada social ali, né? Era o serviço que era muitas das vezes desprezado, apesar de importante. Por isso que o padrão de Jesus, a gente não entende a lavagem dos pés, o que era chocante para aquela sociedade. Um rabi, um mestre, foi lavar os pés de seus discípulos. Isso escandalizou eles, né? Então, esse aspecto de cima para baixo do Evangelho fala da riqueza do Evangelho. Então, o Evangelho ele vai criar um novo tipo de comunidade que serve as pessoas que vivem um modo completamente incomum como seres humanos. O que é esperado hoje até mesmo dentro das igrejas? Que você seja reconhecido, servido, admirado. E o que acontece com as coisas mais, vamos dizer assim, mais simples? Muitas vezes elas são desprezadas como algo insignificante. Então, a gente tende a ir nessa direção. E o que essa encarnação e o aspecto de cima para baixo traz de implicações para nós? A salvação é obra de Deus, não nossa. O modelo para a missão cristã é ir ao encontro das pessoas onde elas estão. Então, isso traz implicações. A segunda maneira, o segundo tópico aqui sobre a riqueza do Evangelho, é a morte reconciliatória e o aspecto de dentro para fora do Evangelho. A primeira era de cima para baixo, falava sobre a encarnação. A segunda é a morte reconciliatória e o aspecto de dentro para fora. Mais uma vez, eu vou ler alguns versículos de Lucas, só que dessa vez do capítulo 11, versículos 39 a 41, para a gente observar isso nas Escrituras. Olha o que é dito, versículo 39 de Lucas 11. Então o Senhor lhe disse: vocês, fariseus, limpam o exterior do copo e do prato, mas o interior de vocês está cheio de roubo e de maldade. Seus tolos!
Quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Mas deem como esmola o que está dentro do copo e do prato, e tudo lhe será limpo. Os fariseus, eles enfatizavam os aspectos externos da aliança que Deus fez com eles. O descanso, o sábado, a circuncisão, que era a marca da aliança, e a lei como um todo, né? A Torá, os 5 primeiros livros, o Pentateuco. O que tem de errado em si? Nada nisso daí, não tem nada de errado. O problema era, eles não tinham um coração transformado. A idolatria, o que Jesus vai falar lá? Que a idolatria, ela nasce dentro, no coração. Ele vai falar depois para os próprios fariseus, é que de lá que vem todo tipo de maldade, quando ele fala que não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai. Então, o aspecto do evangelho, né, a riqueza do evangelho é que é de dentro para fora. A religião tradicional ensina que se realizarmos boas obras e seguirmos padrões morais em nosso comportamento exterior, Deus estará em nosso coração e nos abençoará e salvará. Ou seja, se eu for obediente, Deus me amará e me aceitará. Só que a religião, ela é de fora para dentro, mas o evangelho é de dentro para fora. É diferente. Vou tentar aqui dar um exemplo disso. Eu fiquei muito tempo sem visitar na época um garoto, e depois ele já estava quase um adulto, né? Um adolescente, final da adolescência. E eu perguntei assim, onde está a sua mãe? Ele falou assim, minha mãe foi embora. Ele tinha uns 7 ou 6 irmãos, minha mãe foi embora. E eu disse, por quê? Ele falou assim, porque meu pai era muito violento, meu pai humilhava ela, batia nela. E aí ela falou para os filhos, se despediu dos filhos e foi embora. E aí eu comecei a fazer conexões, eu falei, mas esse homem, todo fim de semana ele estava com o traje dele de crente. E eu tive a oportunidade de conversar com ele. Então aí eu percebi pelo palavreado, a ira, a raiva dele, ele manifestava só externamente a religião. Ele achava que só colocar um certo tipo de roupa, um certo tipo de peça de roupa, e frequentar ali a igreja com frequência, era somente aquilo. Eu não estou dizendo para ninguém deixar de ser frequente, eu não estou dizendo para ninguém usar roupas que mostrem o corpo, que deixam a pessoa sensual. Eu estou dizendo que só isso, somente isso não significa que a pessoa é transformada. Somente esse aspecto, só que o coração dele não era, porque era um homem irado, raivoso, falava palavrão, se embriagava. E ele, naquele dia lá, naquela raiva, naquela ira dele, ele disse que alguém da igreja que ele era, foi ali conversar com ele sobre, aconselhar ele, e ele foi ali não foi receptivo à mensagem que foi aconselhada a ele. Quais são as implicações da morte reconciliatória e o aspecto de dentro para fora do evangelho? Somos libertos da culpa e do medo. O evangelho transforma nossos motivos e não apenas nossos atos. Preguei domingo passado na congregação sobre 1 Coríntios 13. E aí Paulo vai dizer assim que mesmo que eu entregue meus bens aos mais pobres, ou deixe meu corpo ser queimado em favor de alguém, como que é o refrão da música do João Alexandre, se não tiver amor, nada valeria. Então o evangelho ele vai tocar ali no profundo do nosso ser. Por que você faz? Eu faço por amor a Deus, a minha comunidade. Então o evangelho ele muda ele vai lá no âmago, no cerne, né? no que é mais profundo do ser humano. E a religião ela se preocupa somente com o externo. Então assim, olha, até aqui a gente tem visto sobre o evangelho, né? Ele é multifacetado, ele não é somente para a salvação, ele transforma o quê? Uma vida inteira. Nós vamos chegar nisso. Outro aspecto sobre a riqueza do evangelho, a ressurreição
e o aspecto de frente para trás. Olha que interessante, tudo isso são frases ali, tópicos do livro Igreja Centrada que eu falei para vocês. Então ele começa a encarnação e o aspecto de cima para baixo, a morte reconciliatória e o aspecto de dentro para fora, e agora a ressurreição e o aspecto de frente para trás do Evangelho. Sobre esse tópico, a vinda do Messias, que é também Rei, Messias Jesus ungido, ela acontece em 2 estágios. O primeiro estágio já foi, é um fato na história, né? Jesus veio para nos salvar do castigo do pecado, da ira de Deus, e também para dar a presença do Espírito Santo e a garantia da vida eterna. Quero ler assim alguns versículos sobre isso. O primeiro é 2 Coríntios capítulo 1, versículos 21 e 22. 2 Coríntios capítulo 1, versículos 21 e 22. Mas aquele que nos confirma juntamente com vocês e em Cristo e que nos ungiu é Deus, que também pôs o seu selo em nós e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Então a vinda do Messias, ela foi para nos salvar do castigo pelo pecado que merecíamos, que todos merecem, e para dar a presença e a garantia, né? A garantia de vida eterna é esse selo do Espírito Santo. Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14, também vai falar sobre isso. Nele também, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo também nele crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Então, esse foi o primeiro estágio da vinda de Jesus. O outro estágio também que está aqui, que é muito conhecido na teologia, é sobre o reino de Deus. Existe uma palavra que um estudioso, a gente diz que ele cunhou, ele foi o primeiro a trazer esse conceito, estudando as Escrituras. O reino já foi inaugurado, mas ainda não foi consumado. Então, quando um dia você estiver lendo a Bíblia, algumas vezes ele vai falar o reino de Deus chegou, outras vezes ele vai falar que o reino de Deus é futuro. A Bíblia ela é contraditória? De maneira nenhuma. Ela apresenta o reino de Deus já foi inaugurado, mas ainda não foi consumado. O que esse aspecto aí, a riqueza, a ressurreição e o aspecto de frente para trás do Evangelho traz de implicações? Os cristãos têm esperança para o presente e o futuro. Somos chamados a antecipar essa nova criação vivendo com amor e justiça hoje. Então a igreja é uma antecipação do futuro. Na teologia vai dizer a gente vive o escatom, o futuro, né? Então ele traz isso de frente para trás, né? Algo que ia acontecer só na consumação, já de alguma maneira já é antecipado para os cristãos aqui nesse período. É por esse motivo que o Evangelho transforma todas as áreas da vida. Agora isso daqui eu vou brincar igual o professor, é questão de prova. O que eu vou explicar aqui, porque eu estou brincando porque vai estar na pergunta lá. O Evangelho não é apenas o ABC da Bíblia, guarda isso, mas é o de A a Z da vida cristã. O que ele quer dizer com isso? O Chiquinho já antecipou essa resposta hoje. O Evangelho não é apenas a porta de entrada para a fé, mas o caminho inteiro. Então, se alguém aqui tinha ou tem essa questão, o Evangelho é somente para os novos convertidos, não é. O Evangelho não é somente o básico ali, ele é o todo. O Evangelho só não nos salva, mas também nos transforma. Muitas igrejas elas vão enfatizar somente a questão salvífica. É aí quando eu vou entrar assim em umas questões aqui que eu posso deixar várias dúvidas, mas certa vez eu estava vendo um debate, e em algum momento vocês vão ouvir, porque vocês ouvem isso, a gente tem YouTube e vários canais de comunicação.
Certa vez eu estava ouvindo um debate sobre o que a gente conhece como arminianismo e calvinismo. E aí alguém perguntou qual a diferença básica dessas duas correntes de pensamento. E aí a resposta surpreende. Porque os arminianos, eles é um método é uma soteriologia, né? Um pensamento soteriológico. Ele pensa somente como o ser humano é salvo. Se o ser humano tem o livre-arbítrio, se o ser humano pode rejeitar a graça de Deus, isso é cenas dos próximos capítulos, tá? Depois que eu terminar essa lição, o Paulo vai trabalhar mais essa questão aí. Mas só para a gente, fazendo um parênteses, o Evangelho não só salva. Os arminianos, eles se preocupam somente com a salvação. E os calvinistas? Foi o que eu falei para vocês. O pensamento de João Calvino e dos seus amigos ali, e depois dos seus alunos, dos seus discípulos, transformou toda uma sociedade. Toda uma geração impacta até hoje. É uma visão de mundo abrangente. Parece que eu estou trazendo algumas coisas muito difíceis para vocês, mas é assim, é para a gente ser provocados à maturidade, ao crescimento, mas a gente vai aprender isso. Então, é só para dizer assim que o Evangelho não somente salva, mas ele também nos transforma. Transforma todas as áreas da vida cristã. Santificação, serviço, amor ao próximo, justiça, perdão, tudo isso flui do Evangelho. Por isso que o livro... Lembra lá a motivação do Tim Keller de escrever esse livro? Algumas pessoas chegaram nele, provavelmente, Tim, várias, né? Qual é o segredo da Redeemer, nome da igreja dele? Ele falou assim, não é uma música diferente, não é um jazz, não é um estilo musical, não é uma parede, não são manifestações culturais, e sim o quê? Trazer o Evangelho de maneira completa. Então, lembra que eu trouxe na aula anterior um diamante, o Evangelho é multifacetado? Então, é nisso que esse entendimento que a gente precisa ter, que o Evangelho influencia todas as áreas da vida cristã. O que às vezes, por culpa dos próprios cristãos, acontecem? O Evangelho é diminuído. Porque vão acreditar que a gente é ignorante com relação à ciência, e isso é uma mentira. Quando a gente olha, eu já fiz essa pesquisa, não lembro assim exatamente, mas eu sei que é mais de 50%, talvez é mais de 70% que os prêmios, não sei se fala no plural Nobel, são de cristãos ou judeus. Mais de 60% eu acredito que seja. Então, às vezes... As pessoas vão diminuir achando que a gente não pode apitar no quê? Por exemplo, na política. O cristão não pode estar envolvido na política. A gente viu, né, ainda que foi bem superficial, na semana passada, que esteve um cristão, William Wilberforce, que estava envolvido na política, que foi um dos agentes de Deus para a abolição da escravatura somente da Inglaterra. Eu digo somente porque... era a mão de obra ali, impactava a economia de todo um país, de toda uma nação, de toda uma ilha ali. Então, ilustrando que todas as áreas da vida cristã, o Evangelho causa um impacto, né? Os cristãos maduros também precisam do Evangelho e precisam ser constantemente renovados pelo Evangelho. Isso vai estar mais intenso nos outros capítulos. A gente vai voltar nisso. Olha que interessante agora aqui. Esse daqui também é questão de prova, hein? Pensando ainda como o Evangelho transforma todas as áreas da vida. Eu peguei do livro, o poder do Evangelho acontece em 2 movimentos. O primeiro, sou mais pecador e imperfeito do que jamais ousei acreditar. Mas também o Evangelho afirma logo em seguida, sou mais aceito e amado do que jamais ousei esperar. O que ele quer dizer com isso? A gente é tão pecador, tão imperfeito, que a gente não imagina a intensidade da nossa maldade, da nossa pecaminosidade, a consequência da nossa maldade. Mas também o Evangelho ele traz outro movimento, que eu sou aceito e amado
do que jamais ousei esperar, porque ele traz também esse aspecto. Quais são os perigos, de novo, né, de reduzir o evangelho? Eu já falei isso lá na primeira aula, nós estamos na terceira. Os perigos de reduzir o evangelho. Eu estava explicando lá para a Sheila, para ela verificar ali se eu vou explicar corretamente, se eu vou traduzir aí o que eu aprendi. 2 perigos de reduzir o evangelho. Moralismo. O moralista ele trata o evangelho como uma lista de comportamentos morais, promovendo uma religião baseada no esforço humano e não na graça de Deus. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com as visões teológicas. Quando eu chego numa igreja, a primeira coisa se eu estou conhecendo uma igreja, algum cristão, eu logo identifico, será que ele é moralista? Será que é baseado somente no esforço humano e não na graça de Deus? Eu não vou falar tanto sobre isso, porque nos próximos capítulos a gente vai se aprofundar mais nisso, mas ele é importante para a parte final da aula. Ou outro perigo de reduzir o evangelho é o relativismo, que vai diluir o evangelho, ao ponto de enfatizar apenas amor e aceitação. Se a gente reduzir o evangelho enfatizando amor e aceitação, a gente não vai abordar questões como pecado, redenção e arrependimento. É isso que a sociedade, a maioria das pessoas que eu conheço hoje, elas abordam isso. Eu estou dizendo as que não são cristãs. Amor e aceitação. Nós, os crentes, abordamos talvez muito mais o moralismo. Então são 2 inclinações perigosas. Por isso que a igreja centrada, de novo, eu digo para vocês, o evangelho tem que estar no centro. O evangelho ele é poderoso, ele vai dizer na própria poder da salvação, porque ele vai abranger todos os aspectos da nossa vida. E aí eu trouxe aqui uma lista de como algumas mudanças que o evangelho opera em nós: desânimo e depressão, amor em relacionamentos, sexualidade, família, autocontrole, raça e cultura, testemunho, autoridade humana, culpa e autoimagem, alegria e humor, atitudes em relação à classe social. Eu vou trazer alguns exemplos somente. É uma lista que o Tim Keller traz no livro, nesse capítulo 3. Na verdade, ele fecha esse capítulo 3 trazendo isso que eu acabei de falar para vocês, essas mudanças que o evangelho opera em nós. Por exemplo, no caso de desânimo e depressão, quando alguém... Aí ele vai trazer, cada um dessas mudanças, ele vai trazer uma abordagem moralista e uma relativista. Pode ser que a gente se encontre em algum desses extremos aí, ou já foi até aconselhado em algum desses extremos. Então, quando alguém está deprimido, a abordagem moralista é: você está desobedecendo regras. É interessante, semana passada, que o pastor Fábio ele falou que estava em missão, na Asas do Socorro, né, que chama, né? E ele falou que não chegou o sustento para ele, e alguém falou para ele: é porque você está em pecado. É uma abordagem moralista. Eu estava lendo isso, eu lembrei do que ele falou numa conversa entre nós ali. É uma abordagem moralista, né? Você está desobedecendo as regras, arrependa-se. Por sua vez, o relativista aconselha: você precisa se amar e se aceitar. O que o Keller quer dizer com isso? Na ausência do evangelho, o moralista trabalhará o comportamento e o relativista as emoções. Qual que é o problema disso tudo? A superficialidade. Isso só arranha somente a superfície. Não trabalha o coração. Qual é o problema de outras religiões, principalmente as que estão modernas hoje? Talvez, né, eu não conheço aprofundado, mas eu creio que são arranhar apenas a superfície. Elas não dão conta da complexidade do ser humano. Elas não dão conta de trabalhar o todo do ser humano. Porque quem conhece o Evangelho sabe que ele cura
mas ele fere também. Ele esmaga, ele tritura, né? Ele acaba com a gente. A gente tem dia que a gente sai daqui falando, meu Deus, tem misericórdia, né? Sai arrependido, sai atordoado. Olha aqui, eu vou ler essa parte inteira. E o Keller fala assim, é óbvio que ele acredita que existe depressão. Partindo do pressuposto de que a depressão não tenha um fundamento fisiológico, o Evangelho faz com que examinemos a nós mesmos e cheguemos à conclusão: algo em minha vida se tornou mais importante do que Deus. Um falso salvador, uma forma de justiça pelas obras. O Evangelho leva a abraçar o arrependimento e não simplesmente a evitar as superficialidades. Outro tópico que ele traz aqui é amor e relacionamentos. Geralmente o moralismo transforma relacionamentos em jogo de culpas. Isso acontece quando o moralista fica traumatizado por críticas severas e reage preservando a autoimagem de pessoa boa ao culpar os outros. Isso parece familiar para nós, não parece? Adão quis parecer ali a boa pessoa quando foi confrontado por Deus. O moralismo também pode levar as pessoas a buscar o amor como uma forma de ganhar a salvação. Ao receberem amor, elas se convencem de que são valiosas. Isso, por sua vez, quase sempre cria codependência. Você precisa se salvar salvando os outros. Por outro lado, o excesso de relativismo reduz o amor a uma parceria de negócios, uma parceria negociada de benefícios mútuos. Você se relaciona enquanto não lhe custar nada. Então, sem o Evangelho, a decisão é usar outros de modo egoísta ou deixar-se usar pelos outros de modo egoísta. Então, o Evangelho ele não nos induz nesses extremos aí, não nos leva a essas duas posturas. O Evangelho, de maneira abnegada, quem é impactado pelo Evangelho, de maneira abnegada, a pessoa se sacrifica e se compromete, não apenas por necessidade de convencer a nós mesmos, aos outros, de que somos aceitáveis. Podemos amar alguém o suficiente para confrontar essa pessoa, mas continuamos ao seu lado, mesmo quando isso não nos beneficia. Isso acontece com a gente no nosso meio? Na nossa relação familiar, na nossa relação como cristãos, como igreja? Olha que interessante aqui. Isso também parece ser bem comum, essa abordagem moralista, muitas vezes dentro de igrejas. Sobre a sexualidade, o moralista tem de ver o sexo como algo sujo, ou pelo menos com um impulso perigoso que leva constantemente ao pecado. O relativista, ele enxerga o sexo simplesmente como apetite biológico e físico. E o Evangelho? O Evangelho nos mostra que a sexualidade deve refletir a autoentrega de Cristo. Ele se entregou completamente sem impor condições. Por consequência, não devemos procurar a intimidade se, ao mesmo tempo, retivermos o restante de nossa vida. Se nos entregarmos sexualmente, também temos de nos dar jurídica, social e pessoalmente. Por isso que o sexo não é para crianças. Quando eu falo crianças, eu não estou dizendo somente com idade de crianças. Estou dizendo para quem não amadureceu. Tem muitos adultos, adolescentes, jovens com a mentalidade de criança egoísta. Então vocês perceberam que é uma entrega para chegar ali vou usar uma palavra antiga, coito, chegar ali ter a relação íntima. É uma entrega completa. O que o mundo prega? Usar um ao outro. Então, olha, o Evangelho ele impacta tudo isso. Por isso que ele, às vezes, ele afasta. A pessoa se liga disso. O sexo só deve ser compartilhado no relacionamento de casamento totalmente comprometido e permanente. Então, olha que interessante, eu falei, meu Deus, como que é profunda essa questão, né?
É bem o que a gente falou lá no começo da aula. A autoridade humana. Eu destaquei aqui algumas coisas, principalmente porque a gente tem muita dificuldade de entender essa questão de autoridade humana. A questão moralista está mais propensa a obedecer às autoridades humanas, família, tribo, governo, hábitos culturais, com ansiedade excessiva, porque se apoiam muito em sua autoimagem de pessoas íntegras. Os relativistas ou obedecem demais às autoridades humanas, pois não têm autoridade maior pela qual julgar sua cultura, ou obedecem de menos, pois talvez só obedecem quando não há outro jeito. Isso resulta ou em autoritarismo ou em desrespeito à autoridade devidamente estabelecida. O Evangelho oferece um padrão pelo qual podemos nos opor à autoridade humana, isto é, se ela for contra a Bíblia, bem como um incentivo para obedecermos de coração às autoridades civis, mesmo que tenhamos a chance de desobedecer. Confessar que Jesus era Senhor, no contexto do Novo Testamento, também significava que César não era. Embora ultimamente tenham surgido estudos discutindo, né, essa coisa na Bíblia, né? Ela se importa tanto em fazer a oposição às autoridades governamentais, né, que eram tido como o império, porque o império, a gente percebe no livro de Atos, que o Evangelho é acusado de bagunçar o mundo, de trazer, de ser baderneiro, de trazer instabilidade pública, mas na realidade o que Lucas quer mostrar que não era isso, né? Quem eram os agitadores eram mais os judeus do que os cristãos. Essa questão de autoridade humana também ela traz, o Evangelho abrange isso, né? Porque ele abrange todas as áreas da vida. Com relação a culpa e autoimagem, quando alguém diz, né, não consigo me perdoar, isso revela algum padrão que a pessoa tem, uma condição, que a pessoa é mais central à identidade dessa pessoa do que a graça de Deus. Deus é o único Deus que perdoa, nenhum outro Deus faz isso. Se alguém não consegue se perdoar, porque fracassou para com o seu verdadeiro Deus, ou o seu verdadeiro Deus com D minúsculo. Ou seja, qualquer coisa que sirva como sua justiça verdadeira está mantendo cativo. O falso Deus dos moralistas geralmente é um Deus criado por sua imaginação, um Deus santo, exigente, mas não bondoso. O falso Deus relativista geralmente é alguma realização ou relacionamento. Então a gente vê que o Evangelho, né, só ilustrando com essas mudanças que o Evangelho provoca na nossa vida. Eu tirei uma frase aqui, eu peguei ela, transcrevi aqui, do Timothy Keller nesse livro. A maioria dos problemas na vida resulta de uma falta de orientação adequada em direção ao Evangelho. As patologias na igreja e os padrões pecaminosos em nossa vida particular basicamente acontecem por uma falha de analisarmos as implicações profundas do Evangelho e em compreendermos e crermos nele cada vez mais. Para finalizar, então a gente percebe que o Evangelho é central para a igreja. Ele dá conta de tudo para a nossa vida. Não há local onde que o Evangelho não possa transformar. O problema é quando a gente não entende isso e não se agarra no Evangelho ou não é ensinado a respeito do Evangelho em nossas igrejas e no nosso contexto que a gente vive. Alguém tem algum comentário, dúvida para a gente tirar nesse momento? Dessa vez só temos 2 perguntas. Provavelmente a primeira é de cunho mais pessoal. Quem quiser depois na próxima aula compartilhar, compartilhe também. E a segunda, essa questão que a gente aprendeu hoje, que o Evangelho influencia todas as coisas.
Quando eu chego no final das preparação de aulas, eu começo a refletir, falo, meu Deus do céu, como que é abrangente, né? O Evangelho, ele pode ser apresentado de uma maneira simples, que qualquer pessoa que por menos instrução que tenha entende, mas também ele pode ser aprofundado, de maneira que a gente mergulhe, né? De maneira que a gente chegue nas profundezas aí, cada um com a sua capacidade que Deus deu de intelecto, de estudo. O Evangelho é para todos os homens e para o homem todo, é exatamente isso. Vamos orar então? Senhor Deus, obrigado por esse momento de aula. Obrigado porque o Evangelho do Senhor, ele impacta a gente, impactou as sociedades. Que não seja diferente, Senhor, na nossa época, Senhor. E por Tua graça e por Tua misericórdia, possamos ser usados como agentes de transformação, o Evangelho possa nos renovar e possa também impactar a nossa cidade, o nosso estado, a nossa região. Tudo isso nós oramos em nome de Jesus. Amém.